E vamos lá, galera, para mais um devocional. Hoje eu estou gravando em pé, eu acredito que eu sinto mais à vontade gravando em pé. Talvez alguns cursos que eu for começar a gravar, eu vou gravar sentado. Mas vamos lá. Gente, eu sempre fico feliz quando tem algum capítulo, né, que já é algo que eu vivi, ou que eu vivo, ou que eu busco viver. E o capítulo de hoje coincidiu com algo que eu já falava há muito tempo, que eu falei com algumas pessoas. Gente, o que é interessante, isso até me anima, me empolga. Às vezes você tem uma crença dentro do seu coração que através da palavra, né? Você leu a palavra e você acredita nisso. E isso que eu chamo de revelação, mas não é só você acreditar, é você botar em prática. Ah, Rogério, o que é revelação basicamente? Revelação, a própria palavra já está dizendo tudo. Revelar uma ação. Deus não vai te revelar nada sobre ele se você não for fazer nada com isso. Então, é interessante que quando você dá um passo nessa direção da revelação, você entende, olha, aprendi isso. E no capítulo de hoje, no nosso devocional, Uma Vida com Propósito, esse assunto foi bem interessante para mim, porque é uma das coisas que eu compartilhava com várias pessoas. E a gente vai ler aqui. Estamos no dia 11 do devocional, mas no dia 12 do mês. Tornando-se amigo de Deus. Esse é o nosso capítulo de hoje. Gente, é interessante que eu até marquei algumas coisas, mas quando eu comecei a ler o capítulo, né, isso já foi bem interessante. O capítulo já começa dizendo com a seguinte frase: Deus quer ser seu melhor amigo. E é interessante, porque a gente já sabe que Deus quer ser isso. E a gente consegue ver isso na Bíblia através de Moisés, Abraão, e Davi, também, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. A gente percebe que cada um desses grandes homens, eles tinham uma intimidade com o Senhor, tinham uma amizade com o Senhor. Beleza, Rogério, entendi. Então, nesse capítulo, você está falando que nós precisamos ser amigo de Deus? Sim. Rogério, mas a palavra diz que nós somos filhos, que nós também somos servos, nós fomos resgatados, mas nós não somos mais escravos do pecado, somos escravos do Senhor. Sim, mas isso é uma escolha que você tem que fazer. Mas uma das coisas que eu vivia falando para alguns amigos meus na igreja era: gente, você acha que ser filho ou ser servo do Senhor é bom? Aí eles falaram, com certeza, Rogério, é muito bom. Eu falei, cara, eu acho que ser amigo de Deus é muito melhor. Por quê? Aí eu ia explicar. Quando você vai fazer analogia com pai, filhos, servos, trabalhadores, você entende um contexto. Então vamos imaginar que estamos dentro de uma família agora, nesse momento. Existem trabalhadores que vão prestar serviço para essa família nessa casa. E existem filhos e existem os amigos. Por exemplo, eu tenho filhos, eu tenho trabalhadores para mim e eu tenho amigos que vão na minha casa. O trabalhador, quando ele vem lá para minha casa fazer algum serviço, eu digo para ele que tem que fazer alguma coisa, trocar uma lâmpada, sei lá, montar uma escada, arrumar um armário. Eu vou dar uma tarefa para ele e ele vai fazer isso em troca de um dinheiro, de uma remuneração. Ele faz, eu entrego para ele, mas eu não vou ter nenhum nível de intimidade com ele. O filho, eu amo muito meu filho. Eu não sou pai ainda, mas estou falando isso num exemplo aqui. Eu vou amar muito meu filho. Eu vou ter coisas que eu vou fazer para o meu filho que ele não vai entender, porque ele não tem maturidade para entender. No entanto, se eu tiver um grande projeto gigantesco e eu não consigo falar isso para o meu filho porque ele não vai entender, eu não consigo falar isso para o trabalhador porque ele não vai entender, mas eu consigo falar isso para um amigo, porque o amigo vai entender. Cara, esse projeto é massa, cara, eu gostei, quero participar. E isso que é interessante quando a gente olha para esse capítulo, a gente olha para isso, porque tem até um versículo, eu não lembro a referência, mas o texto ele menciona, e eu lembro desse versículo, que é um dos versículos que sempre eu fiquei empolgado. Jesus disse: já não o chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. É interessante, gente, que quando você é amigo de alguém, você conta segredos que você não contaria para ninguém. Você conta detalhes que você contaria para ninguém. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta da sua proximidade, bem como acesso direto a ele e às informações confidenciais. Servos, eles não têm acesso a informações confidenciais. Servos, eles não têm acesso direto ao rei.
Servos, eles trabalham, eles fazem por algo que eles têm que ser recompensados. E a gente tem que tomar cuidado muito com isso no nosso dia a dia. E a gente achar que sempre a gente está servindo, que a gente tem sempre que servir, porque a gente sempre vai esperar uma recompensa. Então, quando a recompensa não vier, a gente vai ficar frustrado, porque a gente está fazendo da forma errada. Até o servir tem que ser feito da forma certa. Você não serve a homens pensando em homens, você serve a homens pensando em Deus. Você está servindo a Deus. Jesus, ele menciona na palavra que quando ele estava nu, as pessoas vestiram ele, quando ele estava com fome, as pessoas deram de comer, e os discípulos perguntam: mestre, mas quando nós tivemos passar fome? Quando nós tivemos nu? Aí Jesus fala: quando vocês fizerem isso a um desses pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. Então, quando a gente decide servir aos homens, às pessoas da terra, não importa se são cristãos ou não cristãos, você tem que servir. Porque o nosso serviço com Deus, ele não é só dentro da casa do Senhor, dentro de uma igreja, dentro das quatro paredes. É lá fora, é no mundo, é em qualquer lugar onde você estiver. Você tem que servir a Deus através dos seus dons, talentos, para servir qualquer pessoa. Gente, servo, ele não sabe o que o seu senhor faz, ele obedece, mas ele espera uma recompensa. Filho, ele às vezes é muito mimado, ele diz: papai, eu quero isso, papai, eu quero aquilo, e começa a chorar, começa a espernear. Então, quando tudo não vai dar certo, o filho começa a ficar: o Senhor não me ama. E de fato a gente age dessa forma com Deus, como se Deus não amasse. E toda vez a gente faz aquelas orações: Deus, que o Senhor, se o Senhor se importa comigo de fato, faça isso. Se o Senhor se importa comigo E gente, a gente tem que parar com isso. Nós somos amigos de Deus e Ele se importa com a gente. E quando a gente entende que ser amigo tem um peso sensacional, uma das coisas que eu vivenciei esse período e esses meses desse ano 2025, esse começo de 2026, foi sensacional. Quando você é amigo de Deus, existem coisas que Deus te antecipa a saber, coisas que você não saberia. Às vezes é uma música que você tem que colocar numa cela, às vezes é uma palavra, um versículo que você tem que dar para uma pessoa, às vezes é um projeto gigantesco que Deus te revela algo para você saber e informar alguém. Existem relatos na Bíblia que Deus informava os profetas, que Deus informava a nação através dos profetas. Então, quando você entende que você é amigo de Deus, você tem informações privilegiadas, coisas que você nunca teria se você fosse só servo e filho. Gente, Rogério, beleza, mas eu tenho que ser só amigo? Não. Gente, essa é a beleza de ser filho, ser amigo, ser servo do Senhor, ser de Deus. Essa é a beleza de ser dele. É que você não é só servo, você também não é só amigo, e você também não é só filho, você é os três juntos. Você é muito mais, você é um mensageiro, você é um embaixador, você é um profeta, você é um levita, você é um sacerdote, você é tudo isso no Senhor. Não adianta você querer ser tudo isso sem o Senhor. Rogério, entendi. Agora, quer dizer que eu posso ser tudo isso no Senhor? Sim, você pode ser tudo isso no Senhor. Basta você crer e você acreditar e passar tempo com a palavra e estudar sobre isso. Porque deixa eu lhe perguntar, como é que você vai conhecer algo sobre seu amigo se você não pergunta sobre ele? Não faz sentido. Você tem que conversar com seu amigo, perguntar qual é a data, quais são as cores que ele gosta, qual é a comida que ele gosta, quais são os filmes que ele assiste. E tudo isso você vai juntar informações sobre esse amigo e você vai começar a amar esse amigo. E é isso que é interessante. Você vai começar a amar esse amigo pelas características que ele tem pessoais dele mesmo. E, gente, Rogério, existem formas da gente se tornar amigo de Deus? Sim, existe. A primeira, mais óbvia, aceitar Jesus como seu Salvador. Não tem outro caminho, gente. Não tem, Rogério, mas eu não quero Jesus. Meu filho, se não quer Jesus, você já sabe para onde você vai, o endereço é lá embaixo. Então, vamos para outra parte. Para a gente tornar-se amigo do Senhor, a gente precisa ter um diálogo constante com Ele. E uma das coisas que eu tinha essa mentalidade errada era a oração. Eu achava que a oração era só eu dobrar meu joelho no meu quarto e ficar repetindo palavras, querendo falar com o Senhor sobre isso, sobre aquilo outro. E, gente, a oração tem isso também, mas não é isso. Não é só isso. A oração, basicamente, é uma conversa constante com Deus. Deus é meu amigo? Sim. Eu posso simplesmente estar lavando louça, posso estar aqui no meu computador editando um vídeo, eu posso estar falando com meus amigos e falando com Deus ao mesmo tempo, em oração.
Eu posso simplesmente, Deus, eu te amo, tal, tudo mais. Obrigado por estar gravando esse vídeo com o Senhor. E de fato eu estou conversando com Ele. Eu posso simplesmente parar de gravar aqui e conversar com Deus agora, nesse exato momento. Porque isso se chama oração. Conversar com o seu Senhor, conversar com o seu Deus, conversar com o seu amigo. E isso é interessante. Existe um livro aqui que ele indica, que é A Prática da Presença de Deus, que é do irmão Laurence. Eu ainda não li esse livro. O nosso pastor ele já indicou esse livro. Eu ainda não foquei para a leitura, até porque tem muitas leituras para ler. E atualmente estou lendo Uma Vida com Propósito, tem outras leituras no caminho. Então, possivelmente, um desses livros será esse que eu vou ler. Mas, gente, vamos para o nosso ponto. Eu não quero me alongar muito em um capítulo, apesar de eu conhecer muito sobre isso. Eu não quero também que esse vídeo se torne longo. Mas uma das coisas que eu achei interessante aqui é, Rogério, beleza, eu não gosto de ler a palavra, eu não sou muito bom em orar. Gente, tudo é hábito. Tudo que você pratica se torna um hábito. Você tem que praticar, você tem que tentar. Então, se todo dia você levanta e ora, daqui a um tempo isso vai ser automático para você. Se você parar de orar, isso também vai ser automático para você, você não vai querer mais orar. Se você parar de ler a Bíblia, vai ser automático também para você, você vai parar de ler a Bíblia. Uma frase que eu achei interessante, é impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. E outra, para finalizar também, amigos divinos e segredos. Gente, esse capítulo ele é muito mais profundo, então tudo que eu estou passando por vocês aqui nesse devocional curto de um vídeo não é tudo que cabe aqui nesse livro. Então eu estou tentando passar algo do que eu acredito através desse livro, da Bíblia, daquilo que eu já vivenciei esses anos. E gente, a gente tem que entender uma coisa, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, porque sem Ele a gente acaba colocando qualquer outra coisa mais importante na frente. A gente coloca amigos, terrenos, de certa forma, a gente coloca dinheiro, a gente coloca faculdade, a gente coloca emprego, a gente coloca trabalho, a gente coloca tudo mais importante na frente do que o Senhor. Só que quando tudo isso acabar, gente, não vai ser emprego, faculdade, dinheiro, amigos, família, nada disso vai ser mais importante que o Senhor. Vai ser só Ele, sempre foi Ele e sempre será Ele. Então não adianta a gente ficar lutando contra isso. Então a mensagem que eu deixo hoje para vocês, gente, criem esse hábito de conversarem com o Senhor. De simplesmente, Deus, eu estou precisando conversar com você hoje. Só para vocês terem noção, esse vídeo aqui é rápido, mas a mensagem é única. Ser amigo de Deus te leva a lugares que outras pessoas que você acha que tem sucesso não vão. Ser amigo de Deus te leva em lugares em que você não precisa de validação externa de ninguém, só de Deus. Deus ele vai te levar em lugares onde não precisa de aprovação de ninguém, a não ser dele mesmo. E é isso que a gente tem que temer de fato. Porque se todo o povo estiver te aprovando, te levantando como líder de uma nação, só um exemplo, você pode achar que, Deus está me colocando. Mas e Deus não aprovar? Você foi ludibriado com as amizades, com os povos, com a sociedade e acha que, agora eu estou aqui. Mas não é assim que funciona. Quando Deus te direciona, quando Deus te levanta e Deus te mostra, aí sim. Gente, eu sempre tenho acreditado em uma verdade na minha vida. Existe uma parábola que fala sobre o mendigo e o Lázaro, ou o rico e o Lázaro, que o Lázaro é um mendigo. E a gente, ao ler essa parábola, a gente não vê o Lázaro pregando, que é o mendigo. A gente vê ele lá na porta de um rico, eu não lembro se é um rico, apenas mendigando. Você não vê ele pregando. E quando ele morre, Jesus está contando essa palavra, quando ele morre, está lá ele junto com Abraão e o rico está lá padecendo no inferno. Gente, isso entra em contraste. Porque às vezes a gente acha que nós pobres, que não tem recursos nenhum para construir uma vida que a gente chama de digna, a gente acha que Deus não está abençoando a gente. Mas talvez Deus esteja justamente preparando você para algo maior. Imagina hoje, você está aqui na terra, não tem posse nem recursos, mas quando chegar lá no céu, você está lá diante do rei, abraçando o rei, vivendo do melhor. Gente, eu me apoio nisso, naquele que permanecer até o fim, naquele que for fiel até o fim. E eu sempre acredito nisso, que não é as riquezas deste mundo
que vão me fazer rico diante de Deus. Talvez seja toda a renúncia, toda a entrega, toda a humilhação que eu passar nesse mundo, isso me fará rico diante do Senhor. Eu tenho acreditado nisso, eu tenho buscado isso. E por que eu acredito nisso, Rogério? Porque eu tenho buscado na palavra, eu tenho tentado me aproximar desse Deus que quer ser meu amigo e eu quero ser amigo dele. A minha oração mudou muito. Hoje eu não quero ser apenas filho. Eu falei, Deus, eu não quero ser só seu filho, porque eu não vou saber aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ser um filho mimado, eu não quero sair pedindo e chorando porque o Senhor não me deu. Eu também não quero ser só um servo que vai trabalhar, esperar uma recompensa. Deus, eu quero trabalhar só por trabalhar para o Senhor. Minha recompensa o Senhor vai dar lá na frente, não importa. Não é isso que eu busco, mas Deus, eu quero ser teu amigo. E é isso que a gente tem que buscar no Senhor. Sermos amigos de Deus. Gente, esse é o meu devocional de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aqui, se inscreve no canal. A gente vai ter vídeos todos os dias, nem sempre no mesmo horário. Eu não vou definir horário ainda, porque eu não consigo ser constante em um horário. Eu estou sendo constante no dia. Hoje de manhã eu queria gravar, mas eu estava com preguiça, não gravei, resolvi gravar à tarde. E espero que daqui por diante, depois que eu terminar minhas edições de vídeo, gente, eu tô uma edição de vídeo constante aqui, todo dia editando vídeo, subindo vídeo, deixando vídeo salvo no YouTube, tudo para beneficiar outras pessoas. E isso é a minha forma de servir outras pessoas. Mas até lá, a gente vai desenvolver, tem vídeos ainda para me estudar aqui, que é com relação sobre formatos criativos. E, gente, quando esses vídeos estiverem saindo, eu vou fazer de tudo para ensinar vocês aqui no YouTube todo o meu processo, tudo como eu fiz. Vai ter pessoas aqui, vai ter Eduardo, vai ter o Max, com certeza vão estar aqui, vai ter outras pessoas que vão participar desses vídeos, vai ter vídeos que serão lá fora, não só dentro de casa. E, gente, eu acredito que vocês deveriam acompanhar essa jornada. Gente, essa é a minha jornada no YouTube. Acredito que talvez esse ano ainda monetize esse canal, ou talvez no próximo ano. Então, se você puder, encaminhe esse vídeo para alguém, peça para essa pessoa se inscrever, só para ela se inscrever, dá curtir aqui. Ah, Rogério, mas eu não gosto do teu conteúdo. Se inscreve aí, bota pelo menos um negativo aí, descurte o vídeo, pelo menos, que tudo isso vai me ajudar de alguma forma. Gente, agradeço a sua atenção, agradeço hoje você estar aqui comigo e até a próxima.